E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar estudando aqui termoquímica, entalpia de formação, essas coisas aí, né? Que a gente já tinha começado na aula passada. Vou reforçar alguns pontos aqui que eu acho que seria interessante complementar para o que a gente já viu e resolver dois exercícios com vocês, beleza? Exercícios 372, da página 372 do livro. Então, o que eu queria falar com vocês, antes da gente fazer os exercícios, primeiro, que para exercícios que falam de entalpia de formação, você tem que se lembrar sempre da fórmula ΔH, escrever assim. Posso escrever assim também, beleza? É a mesma coisa, só porque não tem como eu digitar o delta aqui no meu teclado. ΔH vai ser entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, beleza? Lembra disso daí, tá? A gente sempre vai usar essa formulinha aqui quando o exercício falar de entalpia de formação. As entalpias de formação vão entrar nesses termos aqui, ó, entalpia dos produtos e dos reagentes, beleza? E outra coisa que eu acho que é interessante falar também é que quando a gente fala de combustão, lembra o que é? Reação de queima, né? Que é, na maior parte das vezes, com oxigênio do ar. Você tem dois tipos de combustão. Você tem combustão completa, em que é formado CO2, gás carbônico, e combustão incompleta, que forma CO, monóxido de carbono. Esse CO aqui, ele é um gás muito venenoso, tá? Vocês já ouviram aquelas histórias de gente que morreu porque ficou na garagem com o carro ligado, ou então acende aqueles tambores com querosene queimando, deixa num lugar fechado e a pessoa dorme e morre? É por causa dessa substância aqui, ó. A combustão, sempre que ela for acontecer, ela vai tentar ser completa, porque é quando ela libera mais energia. Agora, às vezes, você não tem oxigênio disponível o suficiente para que ela seja completa. Se não tiver tanto oxigênio quanto seria necessário, a combustão vai acontecer de forma incompleta. E aí ela vai formar o CO, que é venenoso. Beleza? E esse CO aqui, ele pode ser queimado para formar CO2 e liberar mais energia. Então, por exemplo, queimas assim naturais que você vê na natureza, muitas vezes ela é incompleta, tá? Quando tem aquela chama vermelha, sabe, da vela, de uma fogueira, aquilo ali é riquíssimo em CO, tá? Então não é uma boa você ficar respirando a fumaça daquilo lá. Quando você acende uma vela e você vê que bem perto do pavio dela, assim, tem uma chaminha azul lá no miolinho, ali está acontecendo a combustão completa. Está formando o CO2, né? É a mesma coisa que quando você está queimando gás de cozinha no fogão, tá? Aquela chaminha azul lá tem bastante oxigênio ali para o gás que está saindo, então ela é completa sem problema. Agora na vela, depois da chaminha azul do miolinho, ela fica amarela, né, vermelha e tal. Ali já é combustão incompleta. E aquela região da combustão está liberando CO, tá? Então, é bom ter isso em mente aí. Bom, dito isso, a gente pode fazer uns exercícios aqui, né, os dois que eu propus para essa semana. Então, o exercício 1 da página 372, ele fala aqui, ó, a etapa fotoquímica da fotossíntese, conhecida como reação de Claro, é assim chamada por ocorrer somente na presença de luz. A reação da fotossíntese pode ser representada simplificadamente por 6CO mais 6 águas, 6 gás carbônicos mais 6 águas, dando uma glicose, né, e 6 oxigênios. Conhecendo as entalpias padrão de formação das substâncias abaixo, calcule o ΔH da reação de fotossíntese. Na verdade, no livro de vocês está um desenho de uma arvorezinha com o sol. O carinha até escreveu embaixo da árvore que está fora de escala o desenho, que eu achei bastante engraçado precisar avisar isso, mas tudo bem. Então, ele quer saber o ΔH desse negócio aqui, ó, dessa reação. Como é que faz? Quer saber? Ora bolas, ele quer saber o ΔH e ele deu as entalpias de formação. Então é só a gente fazer. ΔH igual entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. ΔH é igual. Quando a gente vai substituir agora os valores aqui em produto e reagente, eu acho muito bom usar parênteses, tá?
recomendo que vocês façam o mesmo, porque senão é facinho errar o sinal aqui. Então, onde tem entalpia de produto, eu vou colocar um parênteses, entalpia dos reagentes eu vou colocar outro. E eu vou colocar as coisas dentro dos parênteses. Então, quem que é o produto da reação? O produto é o que está no final, né? Você tem 1 mol de glicose e 6 mols de oxigênio. Então, vai ficar entalpia da glicose mais 6 entalpias do oxigênio. Beleza? A gente ainda vai colocar os números depois aí. E agora, a entalpia dos reagentes. Reagente é o que está no começo da reação, que são 6 gás carbônicos e 6 águas. Então, vai ficar 6 entalpias do gás carbônico mais 6 entalpias da água. Beleza? Então, você vê que você tem que colocar na mesma quantidade que tem na reação, né? Se tem 6 gás carbônicos, vai ter que colocar a entalpia de formação do gás carbônico 6 vezes aqui. Tá bom? E aí você vai somar, né? Então, quando você vê entalpia de produto, é a soma das entalpias de todos os produtos, né? Glicose e oxigênio. E entalpia de reagente, mesma coisa. A soma das entalpias dos reagentes todos, CO2 e água. Então, tá. Agora, como é que fica isso daí? ΔH igual. Entalpia da glicose. Tá aqui, ó. Menos 991 kJ. Menos 991. Olha só, entalpia do oxigênio. Olha que estranho, ele deu aqui entalpia do CO2, da água e da glicose, e não colocou do oxigênio. Por que será? Porque o oxigênio é uma substância simples. É uma molécula formada só por um tipo de átomo, né, que é o átomo oxigênio. E por definição, toda substância simples desse tipo aqui vai ter entalpia de formação zero. Beleza? Então, gás oxigênio, que é O2, gás hidrogênio, H2, carbono no estado de carvão, né, C puro, zero também, tudo isso daí. Gás nitrogênio, que compõe a maior parte do ar, N2, então aqui vai ser zero. Menos entalpia do CO2, menos 393. Só que a gente está pegando isso 6 vezes. Então isso daqui vai ser menos, agora eu vou fazer a continha aqui, 393 vezes 6. 2358. 2358. Aqui, esse mais, ó, da água, ela vai virar um menos, porque a entalpia da água também é negativa, ó. Menos 241. Agora, 241 vezes 6. 1446. Pronto. Beleza? Os sinais aqui estão todos certinhos, ó. Agora, a gente vai ter menos 991 nos produtos, menos que fica entre os parênteses, e aqui, então a gente vai estar somando, né? Menos 2.358 com menos 1.446. 2358. Menos 3.804. Aí aqui que acontece a mágica, né? Esse menos daqui está multiplicando esse menos daqui. Então, esse daqui vai ficar positivo. Beleza? Opa, faltou igual aqui. Então, ΔH vai ser... Agora você pode tirar os parênteses. Menos 991 mais 3804. Beleza? Então, isso deve ficar 2813. Quilojoule. Você ainda pode colocar um mais aqui para deixar extra confiante que você sabe o que está fazendo. Beleza? Então tá aí, gente. Só aplicar essa formulinha, beleza? E fazer a conta tomando cuidado com os sinais aqui. Tá, usa parênteses aí para você não se embolotar. 4. Um exercício aí do mesmo tipo, tá? Basicamente, ele fala aí, na cabeça dos palitos de fósforo de segurança existe uma substância sólida chamada trisulfeto de tetrafósforo.
Quando a cabeça dos palitos é atritada contra a lixa presente na lateral das caixas de fósforo, essa substância reage com gás oxigênio e se inflama. Nessa reação são produzidos uma substância sólida, o decóxido de tetrafósforo, e uma substância gasosa, o dióxido de enxofre. Ele deu aí. Aí ele falou, escreva a equação que representa a reação descrita, indicando os estados físicos dos reagentes e dos produtos. Então, a gente vai ter que pegar essa reação que ele descreveu por extenso aqui em português e colocar em forma de equação química mesmo, né? Então, item A, ele falou, olha, na cabeça dos palitos de fósforo existe uma substância sólida chamada trisulfeto de tetrafósforo. Então, como é que é isso daí? Trisulfeto está dizendo para a gente que tem 3 enxofres, beleza? E tetrafósforo quer dizer que tem 4 fósforos. Então, vai ser P4S3, essa substância aí, beleza? Trisulfeto de tetrafósforo. É assim que a gente lê. Nota que primeiro, quando você fala o nome aqui, ó, trisulfeto de tetrafósforo, primeiro você fala o nome do ânion, né? No caso é o enxofre aqui, ele que tem a carga negativa na molécula, beleza? Depois você fala o nome do cátion, que é quem tem a carga positiva, tá bom? Isso vai ser visto com mais detalhes mais na frente ainda, tá? Então, foi meio que uma particularidade desse exercício. É bom vocês já saberem, se acostumando e tal, mas não precisa ficar muito preocupado por enquanto, tá? Com isso de nomenclatura aí. Então, tinha essa substância no fósforo, daí ela reagiu formando o quê? Decóxido de tetrafósforo. Então, óxido vem de oxigênio, né? Deca é de 10. Então, são 10 oxigênios e 4 fósforos. Beleza? Mais dióxido de enxofre. Aí é fácil, é SO2. E tá faltando aqui o oxigênio, né? Que ele falou. Essa substância reage com oxigênio do ar. Então, tá aí. E para deixar bonitinho de vez, agora é só balancear, né? Então tem 3 enxofres aqui. Vamos precisar de 3 aqui. Contando os oxigênios, tem 10 aqui. E aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Então 16 no total. Então vamos precisar de 8 aqui. E pronto. Tá balanceado. Ele falou também para indicar os estados físicos. Então aqui vai ser sólido, aqui gasoso. O decóxido, que é o sólido, é isso? Substância sólida é decóxido, é. Então esse daqui é sólido e esse aqui é gasoso. Beleza? Tá aí o item A. Calcule o ΔH de combustão da reação. Então, ele quer saber o ΔH disso daqui. Isso daqui é uma reação de combustão, né? Está reagindo com oxigênio, né? É a queima de fósforo que ele falou lá. Então, ele quer saber o ΔH. Para fazer, é só aplicar aquela formulinha de novo lá. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, ΔH vai ser, coloco parênteses aqui, produto é 1 mol do decóxido aqui e 3 mols do óxido de enxofre. Então, entalpia do decóxido, vou colocar assim, e 3 entalpias do óxido de enxofre. Beleza? Menos a entalpia dos reagentes. Vai ser esse daqui, ó. Então, vai ser uma vez só a entalpia do 4S3. E 8 entalpias do oxigênio, mas lembra que gás oxigênio, substância simples, então vai dar zero aqui. Então, ΔH vai ser, entalpia do decóxido é menos 2.940, mais SO2, menos 296,8, tem 3 dele. Então, vai ser 296,8 vezes 3, 890,4. É menos, viu, gente? Porque, ó, tá aqui, ó. Entalpia do dióxido de enxofre é negativo, então
mais um número negativo é a mesma coisa que menos um número, né? Tá aqui. Menos a entalpia do P4S3 é trisulfeto de tetrafósforo menos 151. Menos 151. Então, ΔH vai ser 2,940. Vai ficar aqui, ó, menos 3830,4 mais, né, menos com menos aqui dá mais, 151. Então, 3679. 3679,4 kJ. Beleza? Então, esse é o item B. Esqueci de colocar aqui. Item B. Beleza? Só usar a fórmula, né? Tomar cuidado com os sinais. Pode usar a calculadora aí para fazer a lição, né? Porque esses números são bem chatinhos, né? O importante é não errar o sinal. E item C. Calcule o calor liberado na combustão de 44 gramas do trisulfeto de tetrafósforo. Massa molar do trisulfeto de tetrafósforo é 220. Então, isso daqui é 1/5 de mol. É 0,2 mol de 220, beleza? É 1/5 disso daqui. Então, a gente descobriu, pelo ΔH da reação, ó, que quando você queima 1 mol do trisulfeto de tetrafósforo, você libera isso daqui. Opa, faltou o sinal. Ó, o perigo aqui. Eu falando para tomar cuidado com o sinal o tempo inteiro, eu vou lá e erro, né? Pronto, agora está tudo certo. Então, quando a gente queima 1 mol dele, né, o ΔH é esse. E se a gente queimar 1/5 só? Então, queimando 220 gramas de P4S3, libera 3679,4 kJ. Se a gente queimar 44 gramas, vai liberar X. E aí é só fazer a regrinha de 3. Então, multiplicando em cruz, né? X vezes 220 é igual a 44 vezes isso daqui. Então, X é igual a 44 vezes 3679,4. Tudo isso dividido por 220. E o resultado disso daí vai ser vezes 44 dividido por 220. 735,88. Então tá aí, gente. Essa semana eu fiz só esses dois aqui, porque o restante dos exercícios é tudo do mesmo jeitão, beleza? Deixei para vocês praticarem aí. Mas o essencial da teoria que vocês precisam saber é isso que eu mostrei. E se tiver qualquer dúvida, pode falar comigo, beleza? Então, se cuidem, fiquem bem e qualquer coisa estou à disposição. Até mais.